Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia de devocional. E o tema de hoje é balde e toalha. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em João 13, o verso 5, que vai dizer assim: Depois disso, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Um dos comentários mais marcantes que já ouvi foi do meu marido. Logo após o meu processo de conversão, você é outra pessoa, ele disse na época. Reconheço que a mudança profunda que ocorreu em minha vida não foi obra das mãos humanas, mas do próprio Espírito Santo, porque somente Ele tem poder de realizar algo desta magnitude e assim continua enquanto sou aperfeiçoada nele. Sim, quando Deus quer nos transformar, Ele não se contenta em arranhar a superfície, mas deseja nos tratar profundamente em nossas raízes. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus não é o tipo de convidado que você fica conversando à soleira da porta. A intenção dele é entrar, sentar-se na mesa, encarar o anfitrião nos olhos e desenvolver um relacionamento com ele. É a presença de Cristo unida aos ensinos divinos que proporciona as mudanças mais radicais e profundas em nosso interior. No meu caso, quando o jardineiro chegou à minha vida, ele trazia um balde e uma toalha. Isso mesmo, como naquela passagem de João 13, Cristo usou um balde e uma toalha para redefinir o conceito de grandeza. Naquela ocasião, ele nos mostrou que para estarmos aptos a sermos frutíferos no reino dos céus, precisamos saber ocupar lugares mais humildes. Essa mudança de postura é apenas o início do processo de se tornar uma nova pessoa em Deus. Durante 3 anos e meio, os discípulos tiveram a chance de escutar o que ninguém jamais ouvira. Por vezes, Pedro ficava intrigado com o que Jesus dizia e agia de maneira muito reativa e carnal. Afinal, quem poderia engolir sem esforço verdades tão duras? Entretanto, após confrontos, consolos e muito investimento, notamos a mudança drástica em sua mentalidade e estilo de vida. Aliás, foi da boca desse intrépido seguidor do Messias que nasceu uma das declarações mais belas de todo o Novo Testamento. Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Mulher, quando o Senhor começar a tratar e nutrir as suas raízes, Ele também mexerá em sua convicção e redefinirá todos os seus conceitos equivocados a respeito de sucesso, casamento, liderança, maternidade e assim por diante. Por isso, tenha a simplicidade de sentar-se com o Messias, com o Mestre, e permitir que ele transforme o seu interior. Escute-o bater e atenda à porta da sua alma. Deixe-o lavar seus pés, para que você tenha parte com ele e aprenda a fazer o mesmo pelos outros também. Permita que ele faça mudanças na sua casa interna, chamada oração.
ou chamada coração. Ele, mais do que ninguém, conhece você, né? Que palavra que mexe tanto, né, com as nossas emoções, mexe com os nossos corações, né? Porque muitas vezes a gente pede para ser humilde ao Senhor e às vezes as pessoas acham que humildade é sinônimo de pobreza, de uma vida miserável. E não é isso, gente. Não é isso. Humildade aqui, quando se trata a respeito da humildade, é você ter um coração simples, um coração obediente, um coração disposto, um coração que se rende, né? Quantas vezes nós estamos em algum patamar mais elevado e muitas vezes a gente tem que descer, porque o reino de Deus é isso, né? Não é sobre quem é maior ou quem é menor, mas sobre um servir ao outro. E muitas vezes alguém está num patamar que ele se julga maior do que o outro. Só que no reino de Deus não existe isso. Então Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele está nos mostrando que apesar dele ser o Cristo, apesar dele ser o Rei dos Reis, apesar dele ser o Messias prometido, ele o quê? Ele não se isenta do servir ao outro. E como demonstrar isso de uma forma simples e singela? Lavando os pés. Porque na cultura deles, quem lavava os pés eram os servos, né? E ali eles viam Jesus como mestre, o rei dos judeus, né? Aquele que vinha para salvar. Então imagina o espanto deles ao verem Jesus pegando a toalhinha, pegando a água e lavando os pés de cada um. Então, o Senhor, ele nos dá um exemplo muito maravilhoso sobre o serviço, sobre a gente não esquecer de ter um coração humilde, de ter um coração simples e um coração principalmente disposto a servir ao nosso próximo, independente de quem ele seja. Porque entre os discípulos estava um ao qual ele seria aquele que venderia Jesus, né? E em momento nenhum você vê Jesus tratando ele de uma forma diferente. E Jesus sabia que Judas ia trair ele, mas ele não olha para Judas com outro olhar, não. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele veio para servir, então ele vai e lava os pés de todos, inclusive o de Judas, sem fazer diferença de um ou de outro, né? Então, Jesus ele nos ensina isso, sobre esse serviço, sobre nós mantermos um coração humilde, né? Sobre nós lavarmos os pés uns dos outros. E tem uma parte que eu acho muito interessante nessa passagem, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, que é quando ele vai lavar o pé de Pedro, né? Que Pedro faz: não, Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar de jeito nenhum, né? E o Senhor olha para Pedro e diz assim: se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Olha que profundo, né? Se eu não lavar os teus pés, se eu não te limpar, você não tem parte comigo. E Pedro exagerado, e ele diz: ah, não, Senhor, então não lava só os meus pés, mas me banha por inteiro. E aí Jesus olha para Pedro e ele fala algo também muito interessante. E ele fala assim, que não é preciso. E nas minhas palavras
né? É como se ele estivesse dizendo para Pedro assim: não, Pedro, só é necessário agora eu lavar os teus pés, porque o restante já está todo limpo. Só os teus pés, né, que é necessário eu lavar, porque é a única coisa que ficou faltando. E certa vez eu estava num culto e o pastor pregou sobre isso, sobre lavar os pés. E ali ele mostrou como nós deveríamos seguir a Cristo, ser imitadores dele e lavarmos os pés um dos outros, né? E ele grifou essa parte de Pedro, né? E eu achei muito interessante e vou compartilhar aqui com vocês, porque ele disse assim, que seria mais ou menos uma comparação quando a gente se converte. Quando eu e você nos convertemos, a gente o quê? Morre para o mundo e vive uma vida em Cristo agora. Nós morremos e a nossa vida agora é Cristo. Automaticamente, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós e ele faz uma limpeza em todo o nosso corpo. Só que na caminhada da vida, nas estradas empoeiradas, a gente sempre o quê? Vai estar sujando os nossos pés. Então é necessário que um lave os pés do outro, para que assim ocorra a santificação, né? Sem a qual não veremos a glória de Deus. Então, enquanto estivermos aqui, nós precisaremos ser santificados, precisaremos nos sentar, lavarmos os pés uns dos outros, né? Ajudando uns aos outros a serem limpos. E aquela frase ficou marcada no meu coração e até hoje ela é muito viva em mim, né? Porque o Senhor, ele confia em nós. E que obra maravilhosa a do Espírito, né? Que nos transforma todos os dias. E a gente poderia já ser limpo totalmente, né? Mas há a perseverança, há a demonstração da nossa fé, né? Em quem temos crido. E isso é maravilhoso, né? E eu creio também que isso acontece para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Porque muitas vezes a gente vai achar que tem mais intimidade com Deus do que o nosso outro irmão. E muitas vezes o orgulho vai querer tomar conta do nosso coração. E aí vem o Senhor nos mostrando que sempre vai ser necessário lavar os pés. Apesar de o Espírito Santo já habitar em nós. Mas enquanto vivermos aqui, nessa carnalidade, sempre vai ser necessário lavar os pés por causa das estradas empoeiradas, né? Então que o Senhor, ele aplique, né, essa palavra ao seu coração. E eu encerro falando o que a autora falou aqui no último trechozinho do livro, Mulher. Quando o Senhor começar a tratar e a nutrir as suas raízes, ele também mexerá em sua cosmovisão e redefinirá todos os seus conceitos equivocados a respeito de sucesso, casamento, liderança, maternidade e assim por diante. Porque quando Cristo, ele habita verdadeiramente nas nossas vidas, a nossa visão sobre tudo que aprendemos, sobre tudo que somos, ela é o que? Transformada. Porque o que a gente vai enxergar agora não com os nossos olhos, mas com o olhar de Cristo, né? Então a gente vai ter um olhar diferente a respeito de quê? De sucesso, a respeito de casamento, a respeito de liderança, né? A respeito de uma maternidade, a respeito de várias áreas da nossa vida. Nós vamos ter uma cosmovisão diferente. E aqui ela vai ressaltar. Por isso tem a simplicidade de sentar-se com o mestre e permitir que ele transforme o seu interior.
porque só quem pode nos transformar verdadeiramente é Cristo. Só Ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas, né? Nós por si só não podemos fazer, mas em Cristo, sim. Então é necessário nos sentarmos a essa mesa com Ele e permitir que Ele transforme o nosso interior. Escute-o bater e atenda a porta da sua alma. Deixe-o lavar os seus pés para que você tenha parte com Ele e aprenda a fazer o mesmo pelos outros, né? E uma frase que eu até citei no devocional de ontem, se eu não me engano, e que ela diz assim: quem foi muito perdoado, muito ama, né? Quem foi muito perdoado, muito ama. Então, por isso que é necessário a gente sentar à mesa com o Senhor, permitir que Ele lave os nossos pés, porque iremos precisar fazer isso pelos outros também. Permita que Ele faça mudanças na sua casa interna, chamada coração. Ele, mais do que ninguém, conhece a mim e conhece a você. Então, que possamos abrir o nosso coração, né? E falar como o salmista disse: sonda-me, Senhor, e vê o que há de bom em mim, né? E nos conduz pelo caminho eterno. Examina, Senhor, os nossos pensamentos, quais as intenções dos nossos corações, né? E nos conduz a um caminho eterno. Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui novamente para mais um dia de devocional que tem sido tão enriquecedor, né, para as nossas vidas. Deus abençoe vocês.